Gênesis capítulo 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e não foi visto mais, porquanto para si Deus o tomou. Enoque, ele era da sétima linhagem de Adão, da descendência de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Enoque, ele era da linhagem de Abel, que era a linhagem piedosa. Naquela época existiam essas duas linhagens, na época pré-diluviana, em que a linhagem de Abel era a linhagem piedosa e a linhagem de Caim era a linhagem perversa. Enoque era bisavô de Noé. Após o nascimento de seu filho Matusalém, aos 65 anos, Enoque dedicou 300 anos a uma vida de extrema fidelidade, intimidade e obediência a Deus. Como eu mencionei, naquela época a sociedade vivia na época pré-diluviana, que era uma época que antecedeu o dilúvio. Enoque foi o primeiro homem da face da terra a não conhecer a morte física, ou seja, ele não voltou para o pó da terra. Depois dele, esse fato só aconteceu exclusivamente com Elias. A história de Enoque, ela me deixa muito curioso. Desde a primeira vez que eu a li, eu pensei, como que pode Deus gostar tanto de uma pessoa ao ponto de ele não deixar ela conhecer a morte e tomar ela para si? Mas olhando a história dele na Bíblia, apesar de ser uma história breve, curta, o que eu entendo? Que se eu fosse resumir a história de Enoque em uma única frase, a frase seria essa: relacionamento profundo com Deus. Deus, ele é um Deus de relacionamento. O que é relacionamento? Se eu for olhar no dicionário, o que é relacionamento? Relacionamento, ele é uma ligação, ele é uma conexão ou um vínculo entre duas pessoas, fundamentado na interação, comunicação e convívio. Eu não sei se você já teve muita vontade de conhecer uma pessoa e você tenta se aproximar daquela pessoa, você tenta conversar com ela, tenta puxar assunto com ela, porém você nota que ela não está muito afim de criar um vínculo com você. Aí você pensa, como assim? Como pode essa pessoa não querer me conhecer melhor? Como pode essa pessoa não querer se relacionar comigo? Eu sou uma pessoa tão do bem. Então você percebe o quanto que é difícil você se relacionar com uma pessoa fria, uma pessoa distante, uma pessoa que tem um coração de pedra referente a você. E é assim que muitas vezes nós fazemos com Deus. Ele tenta ter essa proximidade, ele tenta falar com a gente, ele tenta criar um vínculo, mas parece que os nossos ouvidos não querem ouvi-lo. Permanecemos frios, distantes dele. Se nós, quando vemos muitas qualidades em nós mesmos, e uma pessoa, ela não quer nada com a gente, ela não quer ter esse vínculo, ela não quer construir uma amizade com a gente pensa, como assim? Como que essa pessoa não quis se relacionar comigo? O que dirá falar das qualidades de Deus, do quão grandioso é o nosso Deus, e mesmo assim, muitas vezes nós o rejeitamos. Você acha que Deus ele não se sente rejeitado pelo seu povo? Você acha que Deus não sente nada quando você simplesmente o ignora? A Bíblia relata a história de um profeta que o Senhor pede para ele casar com uma meretriz. Uma meretriz é uma mulher da vida. O profeta, prontamente, ele obedece a Deus. Só que, consequentemente, ele começa a ser traído por ela, porque o hábito de vida dela era aquele, era uma mulher da vida. E ele pensa em abandonar essa mulher, ele pensa em largar ela quando ele se sente traído. Ele questiona a Deus, só que Deus diz assim, não, você tem que continuar com ela. Apesar disso ter acontecido, você tem que perdoar ela e continuar com ela. E assim ele obedece. E Deus queria mostrar para o povo dele, para o povo de Israel daquela época lá, como é que ele se sentia em relação ao povo dele. Deus queria mostrar, através de uma emoção, o que ele sentia quando o povo dele o traía, quando o povo dele trocava ele pelos ídolos. Deus ele se sentia rejeitado, Deus ele se sentia traído. Na história de Oséias, Deus ele exigia exclusividade do seu povo. Deus ele demonstrou que ele não aceitava dividir o coração do seu povo com mais ninguém. Deus ele é um Deus exigente em relacionamento. Ele não aceita ter uma união unilateral, onde só da parte dele
tem essa vontade. E é isso mesmo. Para se construir um relacionamento com alguém, é preciso haver dois lados dispostos. Eu só me relaciono com uma pessoa se ela também se permite se relacionar comigo. Mas como é que podemos desenvolver esse relacionamento com Deus? No secreto. Deus é um Deus do secreto. Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vê em secreto. E o teu Pai que vê em secreto o recompensará. Quando ficamos a sós com alguém, isso significa que estamos buscando um nível de intimidade bem maior com esse alguém. Enoque, a partir dos 65 anos, ele decidiu colocar sua vida 100% diante de Deus, se dedicando ao máximo para manter e preservar um relacionamento profundo com o Senhor. E foi assim pelo resto dos seus dias. Então, o momento certo para mudarmos a forma de como nos relacionamos com o Senhor é hoje, é agora. Lembre-se que relacionamento é uma via de mão dupla. Ele precisa de dois corações dispostos e o de Deus já está pronto.